A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o texto, esse é o versículo 32, em Lucas capítulo 17. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ouvi recentemente que uma pesquisa revela
que em nossas igrejas, os crentes investem, em média, 3 vezes mais no pet shop do que na igreja. Se esta informação está correta, se esta pesquisa reflete, de fato, uma realidade entre nós, isso significa que é necessário revermos o nosso relacionamento com Deus. Se eu, ou se você, está investindo 3 vezes mais no seu bichinho de estimação, em relação ao investimento que você faz na causa do Mestre, então é preciso que a igreja, de fato, esteja falando um pouco mais sobre fidelidade. Porque onde nós investimos, reflete os nossos valores, reflete as nossas prioridades. Onde nós estamos colocando os nossos recursos, diz muito sobre quem nós somos e quais são as coisas mais importantes na nossa vida. Servindo ao Senhor com fidelidade é um desafio para cada um de nós. E por falar em fidelidade, o que vem acontecendo em Brasília, no Congresso, no Planalto, passa longe do conceito de fidelidade, não é mesmo? Como disse aqui na primeira mensagem desta série, fidelidade é um artigo raro, é um conceito desconhecido e uma prática difícil de se achar entre os homens. Saiu uma reportagem mostrando uma foto do presidente anterior do Congresso, cercado de centenas de aliados, de apoiadores, de outros deputados, políticos, celebrando, comemorando com ele a vitória, quando quase 300 votos o fizeram presidente da Câmara. Ano passado, 2015, juras de amor, de compromisso e de fidelidade. Mas são homens e mulheres que ainda não descobriram o significado da palavra fidelidade, porque na semana passada, 450 votaram contra, e apenas 10 votaram a favor, revelando a sua verdadeira fidelidade. Fidelidade é uma palavra que vem do latim e significa a atitude de ser fiel a alguém ou alguma coisa. Ser zeloso, comprometido, ser responsável com alguém ou alguma coisa. Ontem à noite, esta foi uma palavra presente no casamento que nós realizamos. Aquele rapaz, ao tornar-se o esposo da sua noiva, ele estava assumindo um compromisso de fidelidade, dizendo assim: eu a partir de agora estarei zelando por você. Assuma aqui um compromisso, uma responsabilidade com você. E ela, a noiva, também em relação a ele, agora o seu marido. E quando nós falamos de Deus, também estamos falando de alguém que merece a nossa fidelidade e que aguarda que cada um de nós esteja servindo com fidelidade, comprometimento, responsabilidade, lealdade, confiança, honestidade e verdade. Porque são palavras que definem, que conceituam aquele que é fiel, mas também esclarecem acerca daquele que não é fiel ao Senhor. Agora, ouça que interessante, e esta eu descobri pesquisando esta semana. Sabia que Wi-Fi tem a ver com fidelidade? Sim, Wi-Fi.
Você sabe o que é Wi-Fi? É uma descoberta dos mineiros, né? Wi-Fi. A expressão inglesa wireless fidelity, Wi-Fi, significa fidelidade sem fio. Uma tecnologia de comunicação transmitida através da frequência de rádio ou infravermelho, que permite você acessar a internet, estando o dispositivo móvel dentro de uma determinada área de abrangência da rede. A expressão Hi-Fi é uma abreviação de alta fidelidade e era uma característica de alguns aparelhos de som, indicando que o som reproduzido por esses equipamentos era fiel ao original. Agora, observe, o texto que nós lemos esta noite, ele é muito simples, ao mesmo tempo muito profundo. É uma frase simples, mas ela diz muito a todos nós. E a frase que está em Lucas 17:32 é apenas esta: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus, o Senhor Jesus, estava com seus discípulos, ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava falando sobre as verdades de Deus. E o tema da palavra de Jesus, da mensagem de Jesus, era a vinda do reino de Deus a este mundo. E então, de repente, ele diz para aquelas pessoas que o ouviam: queridos, ouçam, prestem bastante atenção. Eu quero que vocês se lembrem da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus sabia que eles conheciam a história. Jesus sabia que naquele momento eles recordaram, eles trouxeram com facilidade à memória tudo o que aconteceu com a mulher de Ló, e então eles foram capazes de compreender qual era a dimensão da mensagem que Jesus estava tentando transmitir à mente e ao coração deles. E há muitas mensagens aqui quando Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando sobre o julgamento de Deus no último dia. E se nós lermos um pouco mais o texto, nós vamos compreender isso. Lucas 17, a partir do verso 26. Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. E então nós vamos compreender o que Jesus queria dizer aos seus ouvintes, e Deus quer dizer a nós hoje. Veja, verso 31, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da sua casa. Semelhantemente, aquele que estiver no campo não deve voltar atrás para pegar coisa alguma, nenhuma propriedade, nenhum bem, nenhuma coisa. E aí Jesus arremata: queridos, lembrem-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas antes de prosseguir, eu preciso perguntar se você se lembra da mulher de Ló. Porque talvez alguns aqui estejam com uma boa memória e conseguem lembrar o que aconteceu com a mulher de Ló. Talvez outros faltaram ao estudo na escola bíblica dominical exatamente no dia que a lição era a história da mulher de Ló. Pode ser o seu caso.
Ou pode ser que você esteja nos visitando e então, com certeza, você não conhece a história da mulher de Ló. Mas eu vou contá-la resumidamente e rapidamente agora. Naqueles dias havia uma cidade, e o nome daquela cidade era Sodoma. Para você ter uma ideia, esta palavra, o nome desta cidade, Sodoma, dá origem a uma palavra atual e muito conhecida do dicionário. O pecado imperava de tal maneira em Sodoma, a promiscuidade, a libertinagem, as ações carnais, indecências, o homossexualismo, o lesbianismo e outras atitudes impensadas a qualquer ser humano normal, que a palavra Sodoma dá origem a sodomia ou sodomizar, ainda hoje, como sinônimo de práticas, principalmente na área sexual, que desvirtuam completamente aquilo que Deus criou para abençoar o homem e a mulher. E Deus chegou à conclusão que não havia mais qualquer possibilidade de consertar as coisas em Sodoma, não havia como pregar para aquelas pessoas, não havia mais qualquer possibilidade, qualquer chance de arrependimento e mudança no coração daquela gente. Então Deus decide: eu vou destruir a cidade de Sodoma, porque esta é a única solução para acabar com este quadro. Mas ainda havia na cidade de Sodoma uma família que conhecia o Senhor. Ainda havia uma família naquela cidade de milhares de habitantes que conhecia o Senhor. E Deus então articulou um plano para salvar aquela família, e era exatamente a família deste homem, cujo nome era Ló. Então diz a Bíblia que Deus enviou anjos, e esses anjos foram até a casa daquela família, e eles foram encarregados pelo Senhor de conduzir as pessoas daquela família para fora da cidade, para que então Deus enviasse fogo e queimasse e destruísse a todos e a tudo na cidade de Sodoma. E neste processo, os anjos chegaram com uma orientação de Deus, e eles disseram assim: quando nós sairmos da cidade, não olhem para trás. Quando nós deixarmos Sodoma, continuem caminhando, continuem seguindo, olhando para frente. Não olhem para trás. Uma ordem simples, perfeitamente compreensível e aparentemente fácil de ser obedecida. Mas quando eles estavam a caminho, quando eles estavam saindo da cidade, quando Ló, sua esposa, seus filhos, quando eles estavam saindo da cidade de Sodoma, a Bíblia diz que a mulher de Ló não resistiu. A mulher de Ló amava tanto aquela cidade, a mulher de Ló amava tanto as pessoas daquela cidade, a mulher de Ló amava tanto a sua casa, a mulher de Ló amava tanto os seus móveis, a mulher de Ló amava tanto as suas joias, a mulher de Ló amava tanto as suas coisas, os seus bens materiais, que ela estava saindo da cidade, mas o seu coração estava ficando na cidade. E diz o texto das Escrituras Sagradas que, de repente, durante a fuga, ela olha para trás. E sabe o que aconteceu? Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela foi transformada imediatamente numa estátua de sal, ou seja, ela morreu. Então Jesus está falando para aquelas pessoas sobre a vinda do reino de Deus. Jesus está falando para aquelas pessoas sobre a salvação. Jesus está falando para aquelas pessoas sobre a eternidade da alma no céu. E aí Jesus vai dizer assim: olha, muito cuidado quando vocês estiverem
fazendo alguma coisa na parte de cima da casa, no telhado, não sei, talvez consertando uma goteira, e Jesus estiver voltando, não desçam para pegar os seus bens. E se talvez vocês estiverem no campo trabalhando, a mesma coisa. Não se preocupem com as coisas, não se preocupem com a casa, não se preocupem com o dinheiro, não se preocupem com os bens materiais, com as suas propriedades. E então Jesus lança diante deles esta frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos o que aconteceu com a mulher de Ló, que amava tanto as coisas deste mundo, que não conseguiu fugir, que não conseguiu se libertar, que não conseguiu ser salva e que morreu sendo transformada numa estátua de sal. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus estava falando sobre a grande dificuldade de muitas pessoas em relação a todas as coisas desta vida, deste mundo, deste tempo, em relação à eternidade. Jesus estava tentando dizer: as coisas espirituais são maiores, as coisas espirituais são mais importantes, as coisas materiais são mais necessárias, as coisas espirituais estão acima das coisas materiais, as coisas celestiais acima das coisas terrenas. A menção da história da mulher de Ló tem muitos significados, mas certamente a maior mensagem é esta: cuidado com o amor que você tem pelo mundo, porque se você continuar amando mais o mundo, você vai perder a sua alma. Lembrai-vos da mulher de Ló, e o quanto ela amava aquela cidade, a cidade de Sodoma, amava a sua casa, amava as suas coisas, amava o seu dinheiro, amava os seus bens. Servindo ao Senhor com fidelidade passa por esse viés, passa por essa mensagem verdadeira, de que nós precisamos amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Foi o que o Senhor Jesus disse categoricamente quando lhe perguntaram: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com tudo que você é e com tudo que você possui. E quando nós falamos sobre servir ao Senhor com fidelidade, o fato de estarmos ou não servindo ao Senhor com fidelidade revela quem somos diante do Senhor, revela como está o nosso coração, revela se estamos olhando para frente, se estamos olhando para o Senhor, ou se estamos olhando para trás, estamos olhando para a cidade, olhando para Sodoma, olhando para as nossas coisas, para este mundo, para este tempo e para estas coisas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque o que aconteceu com a mulher de Ló tem um significado espiritual tremendo para nós hoje, aqui e agora. E a pergunta é esta: onde está o seu coração? Onde estão os seus pensamentos? Onde estão as suas prioridades? Será que você não está tão distante de Deus, com uma apreensão, com um amor, com um cuidado, com um interesse tão voltado para o material, que você seria capaz de olhar para trás e perder a salvação da sua alma? Cuidado, era o que Jesus estava dizendo. Cuidado com esse amor tão grande, com esse amor imenso, tão profundo. Cuidado com esse amor que você tem nutrido no seu coração, pelo mundo e pelas coisas do mundo, pelos bens materiais. Porque é exatamente por esse motivo que você tem sido infiel. É exatamente por essa razão que você não consegue servir ao Senhor com seus bens. Você não consegue ser um fiel dizimista. Você não consegue dedicar uma oferta de louvor e gratidão a Deus. Porque você está apegado às coisas materiais. Você está preso, acorrentado. Você está amordaçado aos bens materiais, às coisas. Estas coisas, os bens, estão dominando o seu coração. Porque a mulher de Ló olhou para trás, ela amava os seus bens, a sua casa, o seu dinheiro, e tudo estava virando cinzas.
Tudo estava pegando fogo e sendo perdido, e ela não conseguia absorver essa possibilidade. As coisas que ela estava deixando para trás na cidade de Sodoma eram mais importantes para aquela mulher do que a salvação da sua vida. Porque o coração da mulher de Ló estava ainda em Sodoma. Se o mar se agitar e tudo escurecer, me parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Sempre cuidará de mim. Eu nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.